Fala, Paulo. Beleza? Beleza. Prazer estar falando contigo. Beleza. Eu não tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Te escuto bem. Não tá dando para me ouvir? Não, precisa aumentar aí o teu volume. Deixa eu ver aqui. Tá dando para escutar melhor? Deu uma melhoradinha. Você me ouve bem? Te escuto bem. Você me ouve bem? Sim, te escuto bem. Beleza. O seu nome é Luciano Azevedo. Isso. Tá tendo muito vazamento aí de onde você tá. Fica melhor. Tá melhor. Eu não sei. Teria que ver que onde você tá dando muito barulho. Eu não sei porquê. Para mim tá vindo muito barulho. Tem alguma coisa ligada aí onde você tá? Eu estou num ambiente fechado, só tá eu aqui. Oi? Eu estou num ambiente fechado. Só tá eu aqui nesse ambiente. Mas assim, tá bem óbvio. Para mim, o meu som para você tá bom? Chega bem aí? Chega bem, estou escutando muito bem. É engraçado que para mim o teu som tá chegando muito barulho. É bom até perguntar pro pessoal que tá nos ouvindo se tá chegando ruim para eles também. Eu vou perguntar aqui. Porque para mim tá vindo muito barulho, não sei porquê. Não sei se... É como se tivesse alguma coisa ligada, pessoas... Não sei. Estranho demais. Ó, ele tá falando aqui, ó. O Antônio Carlos Calazan tá dizendo que tá chegando muito ruído. É a mesma coisa para mim, tá chegando muito ruído, muito barulho, muito. Não sei o que é. Talvez você tenha que colocar fone. Talvez você tenha que colocar fone. Vou ver se eu consigo pegar um fone. Tá bom. E se melhorou aí? Ah, melhorou. Agora aumenta o volume. Aumenta o volume aí. Aí, uma aumentada aí, melhorou? Melhorou. Dá pra ouvir melhor agora? Diminuiu o ruído? Diminuiu. Ah, legal. Agora dá pra me ouvir bem agora, né? Agora dá.
Tá. Então, beleza. Então, seu nome aí é Luciano Azevedo Com, é isso? Pelo menos foi o que meus pais me deram, né? É isso aí, meu. E de onde vem seu apelido Manga? O apelido vem de infância, porque eu fui com a camisa da manga. A manga da minha camisa era maior que todas as camisas de todas as crianças da escola. Então foi por isso que começaram a me chamar de Manga. Ah, então é um apelido desde a infância, o Manga. Ah, desde os 8 anos de idade. Ah, desde os 8 anos, né? Isso. Então desde a infância mesmo. Eu achava que esse apelido seu Manga era um apelido artístico que você criou depois que você iniciou seu ministério. Não, ele acabou até se tornando um apelido, porque eu tentei até não usar mais o apelido, né? Mas os meus amigos todos também acabaram indo para a igreja, e aí não teve como, aí ficou Manga mesmo, não tem nem como eu... Agora já tá velho, já tô velho, não dá nem para mudar. Não, mas é um apelido marcante, né, meu? Fala Manga, todo mundo já lembra quem é, né? Agora é interessante, porque antes só me chamavam de Manga. Agora eu fiquei mais velho, me chamam de Manguinha, não sei porquê. Manguinha. Às vezes vai o carinho e a estima, né? As pessoas começam a ficar mais carismáticas e chamam de Manguinha, né? É isso aí. E você nasceu em Goiás, né? Eu nasci, na verdade, eu nasci em Goiânia, mas com 6 meses. Meus pais, minha mãe, no caso, nós viemos para São Paulo porque meu pai é paulistano, né? Então, lógico que ela casou com ele, foi morar em São Paulo. Aí, quando eu nasci, ou melhor, quando ela ficou grávida, ela foi me ter aonde moravam os pais dela, que era em Goiânia. Mas logo de 6 meses eu já voltei para São Paulo, entendeu? Então eu diria que eu sou mais... Meu registro é de Goiânia. De Goiânia. Mas eu fui criado na cidade de São Paulo. Ah, entendeu? Legal. Entendi. Ô Manga, e você veio de uma formação católica, é isso? Cara, eu venho de uma formação católica, porque a minha mãe e as irmãs dela, minhas tias, minha avó, todos eram católicos, né? Então isso acabou sendo muito forte na convivência familiar. Meu pai não, meu pai era de uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil, uma igreja bem conservadora, mas eu acabei garoto, né? Eu acabei frequentando a igreja católica com a minha mãe. Mas assim, eu não era eu não diria que eu era um católico atuante, eu ia com a minha mãe. Eu era garoto também, né? Eu ia com a minha mãe para a igreja. Sim. Peraí, acho que alguém me ligou aqui, deixa eu desligar. É muito engraçado que eu tô te olhando, parece que eu tô dando entrevista pro Spike Lee. Esses imprevistos aí, brother. É muito imprevisto. Mas até que tá tendo menos imprevistos com a nossa do que com a que eu tive com o Paulinho Marota, meu. O Paulinho Marota caiu, voltou depois de 10 minutos. Tive mais problemas ainda com a do Paulinho. Mas então... Mas você chegou a ser batizado, crismado, você frequentou, cumpriu os dogmas? Não. Eu só fiz o catecismo, fiz só a primeira comunhão, eu não fui crismado. Porque no período da crisma,
eu já estava, assim, não estava mais indo com a minha mãe à igreja, né? E logo depois eu também fui alcançado pelo Senhor e aí comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Porque eu já tinha sim. 17 anos, então acabei frequentando a igreja evangélica. Ah, legal. E quais músicas que você ouvia aí na sua infância, adolescência? Olha, eu ouvia o que a minha mãe ouvia. Minha mãe ouvia muita música italiana, minha mãe ouvia muita orquestra, né? Então eu acabei ouvindo muito o que minha mãe ouvia. É lógico que depois eu acabei, ouvindo rádio, você vai descobrindo outros estilos musicais. Aí, lógico, eu acabei conhecendo os Beatles, e a partir daí, Rolling Stones. Aí você vai conhecendo as bandas de rock. Fui conhecendo as bandas de rock, né, por causa dos meus amigos também. E aí eu me enveredei pro rock and roll e comecei a só ouvir rock and roll. Aí você seguiu só o estilo rock and roll mesmo, né? Foi. Não, eu até ouvia também black music, mas o forte mesmo era as bandas de rock and roll. De rock, né? Ah, legal. Porque eu, por exemplo, aqui em casa, meus pais são pentecostais, eu não podia ouvir nada disso, né? Quando eu era menino, né? Só podia ouvir as músicas que eles ouviam, né? O Zé de Paula, Mato Nascimento, Jota Neto, né? Era a música que eles escutavam, né? Era muito... Na minha infância, por exemplo, era muito difícil escutar música secular, né? Mas é legal isso da pessoa poder ouvir outros ritmos, né? Fora do... Mas a questão é que, por exemplo, eu não era... na época, lógico, não era evangélico, né? Mas depois que eu fui para a igreja, por conta própria, ninguém falou nada que era ruim, nada disso. Eu achei melhor parar um pouco de ouvir, até porque eu ouvia demais. Então eu falei, eu acho que eu vou tentar ouvir outras coisas. Então eu fui acabar ouvindo outras coisas, mas não é que eu me enveredei para música evangélica, até porque não tinha. Nos anos 70 não tinha música evangélica, não tinha banda evangélica. Né? Nos anos 70 você tinha mais as canções que eram das igrejas, da harpa cristã, o cantor cristão, mas você não tinha as bandas, né? Depois que foram surgindo, né? Os Vencedores por Cristo, como você disse, tinha Luiz de Carvalho, alguns cantores, algumas cantoras que foram surgindo nesse tempo, mas eu também não gostava, achava muito ruim. Então, eu ouvia muito black music. Como eu falei para você, como eu deixei de ouvir rock and roll, fui ouvir Bob Dylan, fui ouvir James Taylor, fui ouvir outras coisas. Fui ouvir jazz, blues, Eric Clapton, B.B. King, entendeu? Porque legal. eu falei para mim, vou parar de ouvir um pouco AC/DC, vou parar um pouco de ouvir Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth, vou ouvir outras coisas, porque eu ouvi muito. E eu falei, não, eu quero dar um tempo, vou ouvir outras coisas. E eu acabei ouvindo outras coisas e sem problema nenhum, nunca me influenciaram negativamente, nunca me fizeram eu deixar de amar Jesus ou de ir à igreja ou de viver o evangelho. Ah, legal. E você sempre, como eu falei, você sempre gostou de rock, né? Era o seu estilo preferido, né? E é até hoje, né? Hoje eu diria assim que hoje eu sou um camarada muito eclético. No quesito estilo musical, eu sou assim muito eclético. Tem várias coisas que eu gosto, né? E o rock and roll eu ouço as coisas mais antigas. Eu tenho um playlist aqui que só tem banda dos anos 70 e 80, que eu ouço até hoje, né?
Ah, que eu gosto. legal. Eu, por exemplo, em 2000 eu ganhei um CD do meu tio, né? Uma banda, da banda Rebanhão, você deve conhecer, né? Mais Doce Muito. que o Mel. E eu ganhei um álbum do Rebanhão, do Mais Doce que o Mel, era de 1981. Isso eu ganhei no ano 2000, né? Foi ali que eu comecei a gostar de rock, né? Que eu ouvi o instrumental desse disco, achei muito legal, moderno. Pra mim era diferente, porque eu sou de um contexto que no rock não era muito em alta, né? Então, naquele momento ouvir rock, pra mim eu achei muito legal a melodia desse disco, do Mais Doce que o Mel, né? E você era de que lugar aqui de São Paulo, Manga? Que lugar que você morava? Eu morei muito tempo em Indianópolis, que é próximo a Moema e próximo ao aeroporto de Congonhas. Depois, quando eu casei, eu fui morar na Vila Santa Catarina, atrás do aeroporto de Congonhas. Depois eu fui morar na Moca. Depois eu fui morar em Rude Ramos. Depois eu fui morar na Aclimação. Foi o último bairro que eu morei em São Paulo, foi a Aclimação. E aí depois eu vim morar no Rio, já moro no Rio há 22 anos. 22 anos, né? Só lugar top aí de São Paulo que você morou, né? Porque a minha família era da região sul, né? Ou melhor, da zona sul de São Paulo, né? Então Sim. eu morei e depois por causa da igreja, eu acabei também indo morar próximo da igreja onde eu pastoreei, onde eu frequentei. Então eu optei em morar mais perto das igrejas, né? E também na época, por exemplo, quando eu fui morar em Rude Ramos, eu fui morar lá porque eu estudava na faculdade metodista, então eu optei em morar próximo também da faculdade, né? Porque isso economicamente é melhor, né? É mais barato, né? Você Sim. acabar... Porque toda a minha vida era ali, da minha esposa também, então ficava mais em conta, né, fazer isso. Sim, com certeza, né? Na época do ensino fundamental e médio, você estudou aqui em São Paulo mesmo, né? Sim, sempre estudei nessa região que eu estou te falando. Sempre estudei ali na região de Moema. Tanto, tanto o ensino fundamental como médio, eu estudei em Moema e depois em Indianópolis, que Indianópolis é um bairro colado com Moema. Foi aonde eu fiz o ensino médio. Eu fiz o ensino médio no colégio Alberto Levi, que era próximo também da minha casa. Um colégio estadual. Eu só estudei em escola pública, né? Até porque o pessoal da minha geração dificilmente estudou em escola particular. Porque a educação pública nos anos 70 era muito boa. Era muito boa. A minha geração, Sim. quem tem os 50 anos, a maioria, eu diria que 90% estudou em escola pública. Hoje que a educação pública está um pouco defasada, né? Sim. E como que você era na época de escola? Eu era levado pra caramba. Eu era levado, porque... porque eu não era um garoto cristão, né? Eu só me tornei cristão com 17 anos, e aí eu já estava no segundo ano, que era na época o segundo ano do colégio, né? Hoje seria o oitavo ano, acho que é isso. Por aí, primeiro, segundo ano do ensino médio, né? Isso. Sim. E no dia a dia, assim, você, quando menino, você soltava pipa, jogava bola, andava de bike, como que você era? Eu soltei muita pipa, eu joguei muita bolinha de gude, eu soltei muito peão, eu fui um garoto que me diverti muito, muito. Andei muito de bike, mas muito.
né? Muito mesmo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tomei um tombaço há 7 dias atrás de bike, porque até hoje ando muito de bike. Eu vou mostrar minha perna para vocês, ó. Aí, ó. Dá para vocês verem? Eu acabei de sair do hospital. Eu acabei de sair do hospital porque eu tomei um tombaço. Pensei que tinha feito alguma parada, mas... mas tô legal. O médico falou que eu não quebrei nada, mas fez um estrago numa luxação violenta. Caramba. Até de skate você tá andando hoje em dia, não é? Cara, eu já andei muito de skate. Hoje eu fico um pouquinho de receio, porque a minha mobilidade, ela já não... Lógico, ela já não é... Eu já não tenho tanta mobilidade, né? Então eu fico com receio de cair, porque hoje qualquer tombo, pô, eu me arrebento. Qualquer tombinho eu me arrebento. Na verdade, depois que você passa dos 20, qualquer tombo é fatal, né? Não, dos 20 não, depois você passa dos 40, vai, por favor, né? Ah, meu, mas do jeito que tá a sociedade hoje em dia... Pô, uma vez eu caí de skate, me arrebentei todinho, foi a última vez que eu falei, não ando mais de skate, mano, só de bike agora. Eu andei muito de skate, cara, eu andei muito, de bike então, pô, muito. O que eu ando hoje, que eu fico um pouco de receio, mas é o meu meio de transporte, de locomoção, é moto, né, eu ando muito de moto. Então é o meu meio de transporte, né? Alguns dizem que é uma loucura, mas é o meu meio de transporte, que eu posso fazer? Eu não gosto de carro, então é isso. Ah, sim. Moto é mais... chega mais rápido ao destino, né? Ó, só falou em moto, já apareceu um motociclista, o Cezinha. Valeu, Cezinha. Beijão pra você, brother. Ah, legal. Falou em moto, já aparece a rapaziada das... Pô, é meu sonho, cara, meu sonho. Eu ainda vou, quem sabe, né? É ter uma Harley, essas motos mais estradeira, entendeu? Isso aí é meu sonho. Quem sabe? Vamos aguardar, né? Ah, sim. Tudo é possível, aquele que crê, né? É verdade. Mano, em 77 você foi no acampamento e se converteu ao protestantismo, né? Mas como que foi isso? Você pretendia um acampamento? Você recebeu o convite de alguém? Qual era o propósito? Que nada, meu irmão, que nada. Eu fui a contragosto, porque um amigo meu, que é amigo até hoje, ele me convidou, mas ele falou, cara, vamos comigo, cara, tem muita mulher lá, tem muita garota, mas não falou que era coisa de crente, não falou, pô, porque se tivesse falado eu não iria nunca. Aí eu levei meu skate, quando eu chego lá, meu irmão, pô, eram as pessoas mais caretas da face da terra. Eu falei, meu Deus, que planeta é esse, cara? Onde eu tô chegando? Achava tudo muito chato, tudo muito esquisito. Então foi nesse acampamento que eu acabei tendo a experiência de ser alcançado pela preciosa graça do Senhor. E hoje eu estava dizendo para o Senhor o quanto que eu o amo, sabe? O quanto que Ele é tão significativo para mim. Puxa vida. Como eu gosto, como eu amo Jesus. Você não faz ideia. Como eu amo Jesus. É isso. E como que você viu os crentes antes da sua conversão? Os crentes? Como que você fala, pô, esse povo é chato, não quero amizade com eles, como que você via eles? Eu achava uns retrógrados, cara. Pô, imagina, crente nos anos 70. Como que você acha que era um crente nos anos 70? Poxa, eu vejo em filme aí, eu só imagino se até hoje, meu irmão, se até hoje tem alguns grupos que eles são alienígenas, eles são ETs,
Então você imagina nos anos 70 como é que era, né? Hoje mudou muito, hoje a linguagem é outra, hoje o estilo, as pessoas evangélicas têm até estilo, né? Mas na minha época, meu amigo, você tá maluco. Falar que era crente era, pô, era como se você tivesse com alguma doença. Se você falasse para alguém, eu sou crente, era como você falar, eu tô com Covid. O pessoal, ó, vazava. Já vazava rapidinho, né, meu? Pô, eu imagino que naquela época os caras falavam quem não podia ter TV, não podia ter um rádio, né? Os caras falavam que era tudo coisa do diabo, né? Grande cara, parte, não podia né? nem, não podia nem usar desodorante, meu. Você quer mais o quê? Pô, meu, então eu imagino que devia ser uma coisa chatíssima mesmo, meu. Para os caras ver o cristianismo. Bota chato, pô. Se as revistas cara, do Cebolinha e da Magali e da Mônica era do diabo, tu quer mais o quê? Tudo era do diabo. Tudo, nada no secular encontrava-se Deus, né? Cara, pô. Caramba, viu? Você não podia assistir um desenho que já falava que era do diabo, né? Porra. E eu, pô, era garoto, né, cara? Eu gostava de muita coisa, né? Assistia alguns desenhos animados. Cara, fala, não, isso aí é do demônio, isso aí é... Eu falei, pô, espera aí, tudo é do capiroto, caramba. Não, eu imagino como que é, porque meus pais são pentecostais, né? E eu por exemplo, não podia ter videogame, não podia assistir certas coisas, né? E era complicado. E eu nessa década de 90, né? Então em 2000 eu tinha TV, mas não podia assistir qualquer coisa, não podia ter videogame, né? Então eu imagino como que era, né? E aí que eu já estava ali em 2000, 90 para 2000, né? Quando eu era criança. Mas eu imagino como que era, né? Ô, Manga, quando você iniciou, você teve dúvida, você pensou, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu cair fora enquanto dá tempo. O que você achou? Não, desde o momento que o Senhor, no seu imenso amor, me alcançou, meu amigo, eu não tive dúvida de nada. Simplesmente nada. Eu queria, na verdade, conhecê-lo ainda mais, né? E eu sempre digo para ele que eu ainda não o conheço. Eu ainda não o conheço. Eu ainda preciso conhecê-lo muito mais, muito mais. Porque Deus é muito profundo. A relação com ele é uma relação extremamente profunda, em que você tem que mergulhar, em que você tem que, às vezes, se silenciar, se aquietar, para poder ouvi-lo, para poder estar com ele, né? Então, eu nunca tive dúvida, né? Eu tive dúvidas de algumas questões que elas eram mais ligados a dogmas humanos do que propriamente a espiritualidade que a gente encontra em Jesus. A espiritualidade que eu encontro em Jesus, eu nunca tive dúvida. Nunca tive dúvida. Por isso que eu estou caminhando com ele até hoje, né? E vou continuar caminhando sempre. Sempre. Nunca vou deixar, nunca. Quando você começou a frequentar a igreja, o que sua família achou da sua conversão? Uma porcaria. Uma porcaria. Ficaram loucos da vida. Porque eles não queriam que eu me tornasse um crente. Que é o que eu te falei, meu. Crente para os meus pais, cara, era a coisa mais retrógrada. Para minha mãe, então,
era muito retrógrado você se tornar uma pessoa crente, né? Ela queria ela achava que eu ia emburrecer me tornando crente, até porque eu venho de uma família, por parte de mãe, de pessoas muito intelectualizadas, de pessoas muito estudadas, né? Primos que são médicos, advogados, engenheiros. E aí ela falou, você vai se tornar um crente, você vai se emburrecer, porque crente não estuda, crente não vai para a universidade, crente é idiota, e você vai ser um idiota. E eu falei, mãe, você está equivocada, né? Eu lembro que para ela foi para minha mãe foi um desastre quando eu disse para ela que eu ia ser pastor e que eu ia estudar teologia. Aí foi um desastre. Foi um desastre. Mas eu entendi mas eu entendi a vocação e o chamado do Senhor. Eu falei, eu vou ter que fazer isso, porque é o que eu sinto, é o que eu quero fazer, enfim. Certo. Foi isso. Você começou a frequentar a Igreja Batista, né? Porque o acampamento que eu fui convidado pelo meu amigo era um acampamento aonde os batistas frequentavam muito. Então, foi uma igreja batista que fez o acampamento para os jovens. Na época, era a Igreja Batista de Perdizes. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista de Perdizes. Só que eu morava a mais de 30 quilômetros da igreja. Então eu frequentei durante, 2 meses. Aí eu falei, é muito longe, eu não vou conseguir vir todo domingo para cá de ônibus. Pô, eram quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar de ônibus. E aí eu encontrei uma igreja próxima à minha casa, que era a Cristo Salva, que foi a igreja que me moldou, que abriu meus horizontes, que me fez enxergar o evangelho de uma outra forma, né? Na verdade, era uma igreja muito inovadora, com uma proposta extremamente contemporânea e que me cativou e que fez ser o que eu sou hoje. A famosa igreja do tio Cássio? Isso. Está lá até hoje a igreja do tio Cássio? Está lá até hoje. Nós estamos fazendo uma campanha agora para o mês que vem, né? Para poder ajudá-los. Eles estão numa campanha em relação ao espaço lá, que eles estão querendo adquirir o espaço definitivamente. Então nós estamos mobilizando, falei com o pessoal da Oficina G3, do Resgate, para a gente poder... Vai ter uma live, acho que no dia 20 e 21 de novembro, onde nós vamos fazer uma mobilização para levantar recursos para ajudá-los nessa campanha da aquisição lá do espaço que eles necessitam, né? Sim. Então é isso. Quando você chegou lá, você encontrou o Janires? Ele estava lá ainda? Sim. Não, o Janires, ele estava lá, quando eu cheguei lá em 78, o Janires estava lá, ficou mais uns 2, 3 anos lá, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, aonde ele foi atuar no Rebanhão. Foi isso. Uhum. Você chegou a conversar com ele, falar com ele na época? Muito! Ele era meu amigo. Muito. Um dos maiores compositores que eu já conheci. Como que ele era no dia a dia dele? Pelo que você percebeu, assim? Ele era um camarada fora da caixinha. Pensava fora da caixa. Era um cara de vanguarda, extremamente vanguardista. E um cara que amava muito a Deus.
no jeito dele, que talvez para alguns, na época, era escandaloso. É porque ele estava fora dos padrões, né? Ele não, ia nas igrejas, assim, todo mundo andava de uma maneira, né? Você que vem de uma igreja, de um conceito mais, talvez, pentecostal, sabe que tem usos e costumes. Então, algumas igrejas, todo mundo tinha que andar de gravata. Então, o Janires não se adequou, não se adaptou a isso, né? Então, ele foi um cara que veio com umas propostas totalmente inovadoras e interessantíssimas para a época, né? Nós estamos falando dos anos 70. Então, foi um cara incrível. E eu acho ele um barato, que o estilo musical dele, eu acho ele muito parecido com o do cantor secular Raul Seixas, né? O Raul Seixas cantava baião, misturava com rock. Sim. Né? E nós estamos falando da mesma época, né? Nós estamos falando da mesma época. Então, é quando o Raul Seixas estava no auge, é quando o Janires também estava escrevendo as canções que também marcaram muito dentro, lógico, do conceito cristão evangélico. Assim, é tudo o mesmo período ali, né? Anos 70, né? Tudo anos 70. Nós estamos falando aí de 76, 77, mais ou menos, nesse período. Interessante que no Rebanhão só ele seguiu o estilo meio country baião, né? Os outros era tudo estilo rock mesmo, ou ritmo meio melódico, né? Mas em si era rock. Porque o que eu estou dizendo, o Janires, ele tinha uma cabeça muita efervescência cultural, e o jeito que ele enxergava a vida, o jeito que ele enxergava a cosmovisão dele, era impressionante. Para a época, era impressionante. Hoje ele seria um cara de vanguarda. Ah, sim. Então, as composições dele é muito profunda. Eu admiro bastante as composições que ele faz, né? Eu assisti uma pregação sua que você disse que foi para a escola e você tinha uma blusa de frio e mandou bordar na blusa Cristo Salva. E aí seus amigos ficavam perguntando, né? Cristo salva do quê? Explica aí como que foi essa situação aí. É porque é o seguinte, o Alex Dias Ribeiro, que era um piloto de Fórmula 1, ele corria, no carro dele tinha um slogan que era o Cristo Salva. Né? Então, eu falei, eu vou fazer o mesmo emblema, o mesmo logo que o Alex Dias usava na Fórmula 1, eu mandei ver e botei num moletom. E mandei bordar. E, cara, isso ficou muito legal. E aí a rapaziada começaram a curtir. Porque, veja bem, cara, ninguém usava camiseta de crente. Não tinha camiseta de crente. Não tinha o que a gente tem hoje. Não existia nada disso. Né? Não existia nada. Nem adesivo, nem camiseta. Nada do que a gente tem hoje. Então, eu fui assim, um dos precursores de usar ou de pensar em fazer uma camiseta com alguma mensagem cristã. Ah, legal. Então, que você tem hoje uma camiseta aí do Romanos, né? É sua. Não fui eu, foi um amigo que bolou, e aí eu achei interessante e comecei a usá-la. E depois também a Love, que é mais antiga, que aí é de um amigo que foi dono da One Truth, que é uma marca norte-americana, e que ele me passou a marca para que eu pudesse utilizar as estampas, né? Então, sim, às vezes eu uso as estampas também da One Truth. Tem várias estampas, mas eu só uso mesmo a Love. E quem sabe lá para frente eu vou começar a usar outras estampas também. Ah, bacana. O Oficina G3 ele foi fundado na igreja, né? Como Grupo 3, é isso? O Oficina G3
na verdade, o grupo 3, o G3, era um grupo de louvor da igreja, dessa igreja que nós fazíamos parte, que era Cristo Salva. Então era um grupo de louvor, né? Mas o que as pessoas precisam entender é que era uma igreja moderna. Era uma igreja, cara, com uma proposta muito além do seu tempo. Então a gente fazia rock and roll no domingo. Então era uma igreja muito legal. Imagino, para ter um grupo de rock and roll. Assim, para quem era jovem, cara, não tinha nada melhor. Assim, para quem na minha juventude foi a melhor coisa que eu pude encontrar. Por isso que eu acho que hoje a gente tem que ter igrejas com propostas que falem para o jovem, que falem para o adolescente, né? A gente precisa pensar, né, para poder trazê-los, para eles curtirem, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, em como falar para essa nova geração. Não está sendo fácil. Sim. Diria para você que para falar para essa nova geração não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Sim, sim. O 1987 o grupo, né? A banda saiu como Oficina G3. Nesse período aí. Nesse período de 87 a gente já estava fazendo algumas coisas. Você já cantava com eles na igreja, né? Você era o vocal da banda na igreja? Já cantava com eles na igreja, sim. Já era vocal, já cantava. Na verdade, eu cantava também em outra banda da igreja, que era o Cristo Salva, e cantava também, fazia parte do louvor. Quando esse grupo 3 tocava aos domingos, eu também participava do louvor com eles. Ah, sim. Você sempre cantou, sempre no vocal? Sempre cantei. Ah, tá. Antes da igreja você cantava ou não? Era nessa igreja que eu cantava, que era Cristo Salva. Era essa igreja. Ah, sim. Só na igreja, né? No álbum Nada é Tão Novo e Nada é Tão Velho, você divide o vocal com o Juninho Afran, né? O Juninho Afran, isso mesmo. A maioria algumas é dele, a maioria que é você que canta, né? No Nada é Tão Novo e Nada é Tão Velho, né? Cara, ele canta algumas canções também, mas acho que na maioria fui eu que cantei. Você, isso né? mesmo. A música Valéria é uma composição sua? Na verdade, a ideia, eu trouxe a ideia e a gente sentou e cada um foi escrevendo algumas frases, algumas... assim, a gente foi formulando, foi montando o esqueleto da canção, entendeu? Cada um foi dando uma ideia para Valéria. Mas eu que trouxe a ideia de escrever uma canção que falasse de uma garota que se envolveu com drogas. Essa foi a ideia. Assim, nada de alguém que você conheceu ou uma outra pessoa? Não, é uma ficção. Ficção. Não foi inspirada em ninguém, não. Foi coisa da cabeça. Bacana. Aí já em 96 lança aí o álbum Indiferença, não é isso? 1996? Sim, o Indiferença, eu diria que é um ícone, né? Um baita trabalho da Oficina G3. Um trabalho incrível. Que eu gostei muito, que eu curti muito. Eu diria que foi uma dedicação, assim, uma grande dedicação a esse trabalho. Bacana. A música Davi, como que vocês conseguiram colocar aquela gargalhada antes da música? Zoação, hein? Zoação. Foi Isso aí
Eu acho que na época foi eletrônico, eu nem lembro se foi eu que dei uma gargalhada ou se foi eletrônico, eu não lembro. Vocês não lembram, Eu né? nem lembro. É porque Não lembro. acho bem interessante aquela gargalhada. E tem um outro álbum do G3, mas aí já é um álbum mais moderno, acho que o Electroacústica, que eles põem um cachorro de entrada, né? Antes de começar a música, né? E aí, Eu acho essas ideias maravilhosas, né? Eu acho você aham. quebrar com algum conceito, eu acho isso muito genial, muito legal. Ah, sim. É bem diferente, bem bacana mesmo essas entradas da música, né? É. É, na igreja, uma vez eu ia tentar cantar a música Davi, né? Só que aí eu ia cantar na versão do Indiferença, né? Que é a que você canta, né? Só que aí por ser eles pentecostal, era um ritmo muito agitado, acelerado, né? Pô, meu, desse ritmo não dá, meu, tem que cantar mais suave, né? E aí eu tive que pegar aquele ritmo meio do PG, né? Que é mais tranquilo, né? Porque no álbum Indiferença ele é bem metal, né? A música Davi, né? Eu até gosto mais Sim. da versão da Indiferença do que na versão que fizeram depois, né? Eu acho mais legal os instrumentos, toda a composição da harmonia da música. É porque é uma outra proposta, né? É uma proposta mesmo rock and roll daquilo que a gente curtia, né? Na verdade, era o que a gente queria fazer e cada um curtia aquele estilo de som, né? Então, foi um trabalho assim muito legal, muito legal. Imagino. Os seus filhos, ele curte rock também? Eles gostam? Eles O gostam do mais G3? velho, sim. O mais velho, sim. Não. O mais velho ouviu alguma coisa da Oficina quando era mais garoto, mas depois, e lógico, ele foi descobrindo outros estilos, outras bandas, né? Então, ele é da geração Linkin Park, né? Então ele acabou conhecendo Linkin Park, POD. Então ele se voltou para outro estilo de rock and roll, né? E com 18 De anos ele rock. foi morar na Inglaterra, então aí que ele conheceu muita coisa diferente, né? Muita coisa diferente. E o mais novo não, o mais novo ele é muito eclético, ele ouve música japonesa, ele é totalmente diferente. Eu ouvi de tudo, né? Não, o mais novo não, o mais novo ele assim, ele é um cara, ele garimpa, ele é um cara que gosta de ficar garimpando, de ouvir coisas novas, descobrir coisas novas, né? Ele não gosta de rock and roll, ele não ouve rock and roll. Se ouve, mas se ouve coisas que sejam assim modernas, né? Coisas antigas do rock and roll ele não ouve, ele não gosta, não não tem nem vontade de conhecer. Ah, entendi. É, e como que você se sentiu com a sua saída do G3? Você se sentiu bem saindo? Me senti Como que muito foi a mal. sua saída? Eu me senti muito mal, porque era algo que eu adorava fazer. Então eu fiquei muito chateado de ter que tomar uma decisão de sair. Mas eu tinha que sair, porque não dava para conciliar o ministério pastoral com as inúmeras viagens, com ensaios e com toda a dedicação que eu tinha que ter com a banda, né? Então eu tive que tomar essa decisão. Mas quando você saiu, você estava morando aqui em São Paulo ainda? Não, já morava no Rio. Mas já morava no Rio, né? Já Vai morava ficar no Rio de difícil você Janeiro. vir aqui, né? Então, Lógico que eles moravam em São Paulo. Tudo, estúdio era em São Paulo. As propostas de gravação eram em São Paulo. Os voos que nós saímos para
para fazer os eventos saía de São Paulo. Então, imagina, eu ter que mudar toda essa logística para eu poder ir nos eventos. Então, foi bem difícil. Ter que ensaiar. Então, pô, imagina toda semana ter que ir para São Paulo ensaiar. Era uma loucura. Então, eu tive que... Chegou uma hora que falei, não vai dar. Vai dar. Você saiu no final de 96, né? Do G3? Não. Eu saí em 98. 98 foi o último, né? Foi minha última participação no acústico. No acústico, né? Isso. Você se acostumou a morar aí no Rio de Janeiro? Acostumei. Os primeiros anos, assim, foram um pouco mais difíceis, né? Porque o carioca é muito diferente do paulistano, né? Então eu tive que me adaptar. Então os primeiros anos foram um pouco difíceis, mas depois eu acabei me acostumando, lógico. Estou aqui há mais de 20 anos, 22 anos, então lógico que eu já me acostumei. O clima aí é bem, bem diferente, né? Ainda mais na época que você saiu, né? Assim... Mas assim, como eu sempre gostei de praia, então essa questão de morar próximo à praia me cativou demais, né? Eu sempre gostei muito, então... E deu uma cortadinha aí no final. Não, é porque a minha esposa tá me ligando, porque é o que eu te falei, né? Eu tenho um compromisso agora. Então eu falei para você que tipo 10 para 7 eu já teria que... Ela já tô com compromisso aí. Então eu vou já ter que me despedir de você, porque ela já tá me ligando aqui. falei que 7 horas já tinha... Então te agradeço, Paulo, aí por esse bate-papo, cara. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço pela atenção que você teve, né, para comigo, né, e pelo esse bate-papo que a gente teve. Muito feliz. Valeu, cara. Valeu. E quero deixar um abraço também aí para todos e todas, esse pessoal, gente boa, que participou com a gente. Deus te abençoe, Paulo. Um forte abraço aí. Valeu. Amém. Valeu. Forte abraço também. Deus te abençoe.